Boa tarde, povo. Seja muito bem-vindo ao nosso Pod SGP. E hoje temos a presença ilustre do nosso Adivaldo Antônio. Se apresente, por favor. Meu nome é Adivaldo Antônio Zotter, sou o presidente da COPCAM, Cooperativa dos Caminhoneiros de São Gabriel da Palha. Muito bem. Eu sou o Lucas Eu sou o Hugo. e vamos começar. Seu Edivaldo, só para começar aqui o podcast, como que a Copcam foi criada? Como que ela surgiu? Primeiramente, agradecer a presença de vocês terem convidado aqui para esse podcast, muito importante isso, parabéns à escola, parabéns a vocês aqui. A COPCAM, ela nasceu em 2008. Ela teve a sua criação devido ao quê? Quando a cooperativa surge, ela surge de uma demanda, uma falta de trabalho naquele setor. E a Coabriel estava com uma falta de transporte. Daí nasceu a necessidade da COPCAM juntar cooperados e formar a COPCAM em 2008. Toda cooperativa, quando ela nasce surge de uma falta de serviço, de uma deficiência. Então podemos dizer que a Copcam ela surgiu graças a Coabriel, né? Sim, a Coabriel em São Gabriel da Palha ela é uma maternidade de cooperativas. Não só a Copcam, como outras cooperativas nasceram basicamente para prestar serviço à Coabriel e depois... Coabriel foi basicamente o berço, né, de todas as cooperativas do Brasil. Brasil não, de São Gabriel da Palha. Portanto, quando nós iniciamos, sequer tínhamos uma sala para o escritório. E a Coabriel nos cedeu essa sala para a gente tivesse nosso escritório e aí começar depois um sucesso mais para frente. E observando esse início da Copcam, né, graças a Coabriel, a necessidade que teve, né, do transporte, eu pergunto, quais foram as principais conquistas dessa cooperativa ao longo da história, né, desde o início até hoje em dia? Olha, passamos por desafios, né? Como toda empresa, como toda cooperativa, ela passa por alguns desafios. Eu sou cooperado desde 2008 na Copcam. Fui conselheiro fiscal durante 4 anos, 2008 a 2012. Em 2012, nós formamos uma chapa e concorremos à presidência da diretoria. Tivemos êxito, né? Desde 2012 sou o presidente até hoje com a diretoria. Nós iniciamos, como te falei ali, na sala cedida pela Coabriel. E aí fomos ganhando corpo, adquirimos uma própria sala, também em aluguel, na mesma localidade, porém do outro lado da rua. E depois disso, em 2014, nós vimos a necessidade que tínhamos de ter uma sede própria. E nós adquirimos 3 lotes no Santa Helena, iniciamos a construção da nossa sede própria. Em 2014, inauguramos ela, com todo um auditório, salas e tudo mais. E vimos ali, que depois de 2, 3 anos, vimos que nós precisávamos algo mais. Nós tínhamos muito problemas com motoristas nossos, cooperados, deixando caminhões dele na rua, atrapalhando a movimentação dos usuários da rua, deixava o caminhão na frente de sua casa, estava dando para um transtorno. A gente queria uma área que a gente pudesse atender mais nosso cooperado. E aí outra conquista grande também foi a aquisição de um terreno lá na Lapa, 2 alqueires de terra, que nós agora fizemos toda a terraplanagem em 2016, construímos nossa sede toda administrativa lá, construímos nosso posto de abastecimento, nós não tratamos como posto de venda, e sim de distribuição de diesel. E hoje eles têm um estacionamento, eles têm área de lazer, eles têm uma borracharia. De que eu fui lá até vi, que você falou da borracharia, uma oficina ali que já o caminhoneiro pode ir lá e contar, se precisar de... Sim. Então acho que o avanço da Copcam vem gradativamente, com muitas benfeitorias para eles. Como que você acha que a Copcam ela tem ajudado os cooperativos, as pessoas que fazem parte das cooperativas? Os cooperados. Isso. Olha, como eu te mencionei, hoje eles têm um pátio, um vigia 24 horas aqui na sede em São Gabriel da Palha.
Em Nova Venécia nós também temos um ponto de abastecimento, mas estamos querendo uma área maior para também ter essa comodidade em Nova Venécia. Hoje o cooperado, ele é dono da Copican, ele participa da vida da cooperativa, ele exerce seu direito como cooperado. Então benefícios esses vão além de ter um óleo diesel mais barato, cerca de 20 a 30 centavos dos postos aqui da região. Em Nova Venécia, essa diferença chega a ser quase 80 centavos por litro. Isso é uma grande diferença. De diferença. Ter um local que eles podem deixar o caminhão dele, à vontade. E, principalmente, eles têm uma divisão de cargas a eles muito transparente. Nós temos um quadro eletrônico de distribuição de cargas que eles acompanham isso via celular e tudo aplicativo. Então, desce várias vantagens que ser cooperado tem, além de participação nos lucros, né? Uma cooperativa, ela é formada pelos seus cooperados e no restante do ano, quando fecha o ano, leva para a Assembleia Geral e eles delimitam com que vai fazer com as sobras. É aquilo, quanto a pessoa mais ela contribui no início, mais vai trabalhar para a cooperativa, mais o lucro final dela. Eu vi um dia você veio na escola e acabou explicando isso, eu lembro um pouquinho. O senhor tinha dito também que tem Nova Venécia e São Gabriel, né? Tem outras cidades que a Copican atua? A Copican, ela atua em todos os locais que a Coabriel tem unidades. Em todas as cidades do Espírito Santo, onde a Coabriel tem armazém, a Copican tem cooperado. Inclusive no sul da Bahia. Então, vocês sempre andam juntas, né? Sim, nós fazemos todo esse trabalho com a Coabriel, então nós precisamos de ter cooperados, motoristas, aonde a Coabriel tem seus armazéns. No sul da Bahia tem Teixeira de Freitas, tem Tabela, tem Camaquã. Sim, 3. E aqui no norte do estado, todas as unidades onde a Coabriel tem armazém, a gente tem cooperados. Uma anda junto com a outra, então, praticamente. Sim. Aproveitando esse gancho nossa pergunta, como funciona a logística desde o início para pegar o café até a entrega? Assim. Nós funcionamos com dois segmentos. Uhum. A gente chama do puxa, né? Puxa é a coleta de café do cooperado da Coabriel. Vamos voltar à Coabriel. A Coabriel ela funciona como 2 tipos. Ela paga ao cooperado dela quando ele traz o café para o armazém, quando ele tem um caminhão próprio, cooperado. E quando esse cooperado não tem um caminhão próprio, a Coabriel contrata a Copican, que vai a esse armazém com os caminhões cooperados, trazem esse café para os armazéns da Coabriel. Aí a Coabriel paga a Copican e a Copican repassa esse valor livre de impostos para o cooperado. Em outro segmento, são as entregas para as indústrias, da onde sai o café para Minas Gerais, São Paulo, Bahia, Sergipe, Natal. Basicamente quase o Brasil inteiro. Muitos para o Porto também quando vai para exportação. Então funciona dessa maneira. Ela vende 10 mil sacas de café para, vamos supor, para Natal. Ela dá um cronograma de carregamento. Olha, tal dia tem que carregar X carreta, tal dia tem que carregar X carreta, tem um prazo de entrega. A gente distribui essas cargas para os cooperados no nosso quadro eletrônico. E quais são os desafios, os maiores desafios que a Copican enfrenta atualmente? Passamos por muitos desafios em 2018. Vou falar atualmente, vou voltar um pouco para contar um pouco a história, né? Porque quando você fala assim que está hoje como estamos, nós temos que voltar ao passado e ver um pouquinho dos desafios que foram. Em 2018 nós tivemos um grande desafio da insegurança nas estradas, roubo de carga. Isso acontece. Roubo de carga em 2018 foi uma questão assim que tirou o chão. Para vocês terem uma ideia, numa noite só foi roubado 3 carretas e 500 sacas de café. Em uma noite, apenas. Mas a Copican tem seguro, nós temos seguro de cargas. Mas quando você tem muito perda, o seu seguro aumenta. Então, a própria seguradora ela fica olhando, não querendo renovar com você. Uma transportadora, que nós somos uma cooperativa, nós somos uma transportadora. Se você não tiver apólice de carga,
você não tem como executar o transporte. Em 2018 nós tivemos esse problema. Atualmente nós temos 2 gargalos que estão dificultando um pouco, principalmente na atualidade aqui agora. São as incertezas jurídicas e tributárias. Jurídicas, que nós estamos agora numa lei que está para ser aprovada no Congresso, foi aprovada no Congresso, está no Senado, a Lei 1343 do piso mínimo do frete. Ela tem muitas emendas que foram colocadas ali que podem haver um prejudicial à cooperativa. Então, nós estamos de olho nisso aí, junto com a OCB, vamos dar todo o apoio para que as tal emendas sejam retiradas, alguns ajustes técnicos nessa medida provisória que veio aí para ajudar o transporte, mas pode, de um lado, quando você cria uma lei, pode ajudar e o outro... Para ver se como que diz, a faca de 2 gumes. Sim. E também temos a questão da reforma tributária. A reforma tributária, muitas pessoas talvez não estão olhando ela como deveriam ser. E a reforma tributária ela vai ter uns gargalos a começar no final desse ano para o ano que vem. Então, as empresas elas têm que estar adequadas a isso. Então, eu vejo que é um fator ali preocupante, a adequação da reforma tributária. Então, hoje está um outro gargalo que nós temos que ter. Você havia dito também sobre os furtos de carga que estava ocorrendo, né, principalmente em 2018, né? Isso. E o que a Copicana fez para evitar, diminuir esses furtos? Olha, existe todo... Quando um caminhão, você contrata um caminhão do cooperado, esse caminhão ele tem que ter toda a item de segurança, que vai de rastreador, né? É feito um checklist desse rastreador antes da viagem. O motorista tem que ser cadastrado, tem que passar pela gerenciadora de risco, a gente chama. E existe uma gerenciadora de risco que toma conta desse caminhão da origem até o destino, seguindo as rotas que ele traçou. Você tem uma ideia, se ele parar num lugar que não é autorizado, a gerenciadora bloqueia o caminhão. Se ele abrir uma porta, ela bloqueia o caminhão. Mas isso são algumas seguranças que faz, mas, como dizer, a bandidagem é complicada. Eles acham... Então, o que nós criamos? Nós criamos metodologias e nós mapeamos as áreas de risco, principalmente sul da Bahia. Sul da Bahia é um grande área de risco, problema. Nós visualizamos os cooperados para que ele não pernoita nessa região, que é o sul da Bahia. Que ele saia de madrugada daqui do Espírito Santo, de onde está o visto da sua carga, e passe esse trajeto todinho de dia. Que o grande problema é na pernoite. Quando o motorista para pernoitar no posto, ele é abordado pelos bandidos. Então a gente criou essa metodologia. Assim, aparentemente está dando êxito, porque diminuiu bastante, tá? De 2018 para cá. Mas de vez em quando acontece. Não tem como. Não tem como. Tipo, é a única coisa que você pode fazer, porque isso nem é do Espírito Santo tem como resolver, ou da Copicana que pode fazer. Assim, o que não é das nossas alçadas. É isso que é o problema. Porque é a segurança. Nós pagamos por isso. Nós queremos ter segurança, não só nas estradas, como na cidade, como no bairro, como na rua. Segurança é um bem que a gente precisa dele, a gente paga por isso. É um direito nosso. É um direito, né? Então a gente cobra disso. Alguns estados aí que a gente vê que houve redução. São Paulo era um estado com muito índice de roubo, ele não tem mais. Agora a Bahia sempre continua, principalmente o sul da Bahia. O problema é que, tipo assim, não tem muita coisa a se fazer, né? A gente tem que fazer o que a gente está fazendo, focar nos horários. Você pode falar assim, por que não viaja em comboio? Seria uma segurança. Só que o comboio ele é caracterizado pela embarcadora, pela gerenciadora de risco e pela seguradora, que não pode ter comboio. Então a gente tem um lado de comboio, eu acho que é benéfico, que dá uma segurança, dá 2 pessoas, 3, um vai dando suporte ao outro, mas tem outro lado, que a seguradora não gosta. Ela é possível negar se roubar uma carga ou 2 que tiver em comboio. Então, esse que o comboio é bom, só que outro lado ruim que eu não sei se eu sou leigo nesse assunto, mas eu vejo, se for comboio de 2
2, 3, 4 caminhões, pode acabar que os caras podem juntar e levar os Levar cortes. tudo. É esse o pensamento da seguradora. Mas a gente É. enxerga como eu acho que uma segurança boa. Eu também enxergo acho, desse lado. mas é A sempre aquilo. seguradora que não vê isso aí. Mas, tipo, é sempre aquilo. Quando você acha que tá tudo tranquilo, vem um bandido lá e prova que você tá tudo errado. Esse que é o problema, eu acho, um grande problema. Um ponto aqui que eu queria tocar, que eu sou jovem, o Lucas também, é como que você tem uma proposta para algum jovem da Copican que pode entrar, algum curso, a carteira de motoristas ajuda a tirar, coisas assim? Olha, nós não temos ainda essa tipo uma escola, parceria com a escola para se fazer isso, né? O que a gente vê é que a nível Brasil está se faltando motorista. Acho que mão de obra em geral no Brasil está No faltando. geral, mas a do motorista está se faltando muito. Por quê? O que a gente tem visto é que nenhum caminhoneiro incentiva o seu filho a continuar a sua profissão. O que acontece? Alguma coisa está errada. E a gente vê que acredito que a categoria, ela não tem aquele adequado tratamento que deveria ter. Às vezes é muito... Fala Injustiçado. isso. A palavra certa é essa. A gente vê, a gente é uma cooperativa, a gente tenta trazer tudo, fazer tudo melhor para ele, mas nós estamos aqui. Esse é um papel da palha onde a carga sai. Hoje o motorista tem um tratamento adequado na Copican, ele tem banheiro quente, tem uma sala de jogos que ele pode jogar quando ele está esperando carga, ele tem uma lagoa que ele pode pescar, ele tem um ambiente um tranquilo. um pátio do 0800 que ele pode ficar tranquilo, Mas de segurança, paraíso, praticamente isso aí. Mas quando ele sai daí, ele está nas estradas. A lei determinava que desde 2018, quando houve aquela greve dos caminhoneiros que abalou o Brasil inteiro, e até hoje se fala em greve caminhoneiro, arrepia todo mundo, que realmente foi um baque. Pelaquela lei, foi colocado pontos de descanso. O caminhoneiro teria até tanto e tanto lugar, um ponto que ele pudesse parar, pernoitar com segurança, não nas beiras da rodovia. Então, não foi adequado ainda. Então, essa medida aí, dessa medida provisória que está tentando corrigir isso. Para você ter uma ideia, muitos postos de combustível na beira das BR, eles não deixam o caminhoneiro pernoitar sem não abastecer. Já vi até um caso, tipo, na cena foi a Transamazônica, que o cara parou o caminhão, os caras queriam cobrar pro caminhão dele ficar ali. Correto. Nós tivemos um caso semelhante aqui no sul do estado, onde até houve agressão com o motorista, não se sabe por que causas d'água aconteceu, mas trazendo pelo mundo, eu vejo assim, nossa fala que eu estava comentando, o que está proporcionando que não há essa aceitação dos jovens nesse trabalho. Muita insegurança nas estradas, é um fator, porque é uma profissão que ela é bem vantajosa. Porque ela é bem remunerada. Eu acho que ninguém percebe aquela linha produtor, transporte e consumidor. Se o produtor não produz, não tem comida. Se o transportador não transporta, não chega na casa. E eu acho que acaba que o consumidor ele não reconhece isso. Eu, pelo menos, eu reconheço porque eu sei como funciona. Mas falta a informação chegar nessas pessoas. Eu acho que deveria isso acontecer. Às vezes, você que dentro da Copican, você fala, mas falta um incentivo do público em geral. Porque eu falo cargos mais altos, prefeitos, coisas do tipo, às vezes não incentiva. Não acaba falando isso e acaba desmotivando os jovens a continuar essa carreira. Correto, a gente percebe isso. Assim, mas alguma coisa tem que ser feita. Porque sem caminhão, o Brasil para. O Brasil é um país que não tem uma malha ferroviária que dê suporte à sua produção. Ele precisa da rodovia. Sem rodovia. Precisa dos caminhões. Então, hoje o caminhão tem que ter um motorista. Então, você vê muitos aí, empresas, contratam-se. E às vezes eu já vi salário bem... Vantajoso. Vantajoso, mas o que vejo é que não há um incentivo. Nós ainda estamos que caminhando muito a isso. Nós fizemos um intercâmbio no sul do país, em Rio Grande do Sul, nós visitamos 3 cooperativas no mês passado. A UCB, junto com a UCB, um dos cooperativos aqui do estado, do Espírito Santo, nós visitamos 3 cooperativas lá. E Rio Grande do Sul é diferenciado.
transporte. Você fala que é de linha, Ele tem escola que ensina o aprendizado para o caminhoneiro. Vamos supor, hoje não é fácil você conseguir uma categoria E. Não é fácil, por mais que você queira, não é fácil você conseguir uma categoria que você pode. Eu Você tem que ter. nem sei se São Gabriel ainda tem, eu lembro que meu pai acabou fazendo, não sei se São Gabriel ainda tem. Tem sim, você consegue, mas você tem que passar primeiro pela A, depois B, C, D, e até chegar a E. Você não pode pular da carteira C para E. Então, você não consegue falar assim, um jovem de 22 anos ele vai dirigir uma carreta. E outra, dificilmente. E Também essa questão aí de custo é muito caro. tem que fazer carro, depois da moto, carteira A, B, C, D e E. Né? Mas hoje, assim, eu vejo que isso tem que mudar. Alguma coisa tem que acontecer para chamar esses jovens aí para esse trabalho. Na cooperativa, por nossa parte lá, na questão logística, nós tem muitos jovens que estão chegando lá nessa área, nós temos 23, 24 colaboradores. Isso é bom. A maioria jovens, o mercado está aberto a receber. E a gente pega jovens de 18, 19 anos, a gente vai crescendo dentro da cooperativa, vai entendendo como funciona essa parte. Você familiariza ele dentro da própria cooperativa. Correto. Porque hoje você não encontra no mercado, talvez, profissionais que já foram habilitados com tudo esse apanhado. Então é melhor a gente formar. Porque quem está lá em cima não quer descer um pouquinho para ajudar. Ninguém acha E quem tá bem não sai fácil. Não sai. Então você tem que formar. E curso de formação a gente tem muito com apoio da OCB. Tem cursos que só chegam para ajudar nos cooperativos. Mas que eu vejo uma visão geral, que se for trabalhar na roça também, você está mexendo. A gente não acha mão de obra. Não acha. O que eu também sou agricultor, nós temos dificuldade na mão de obra no termo geral. Nós temos essa dificuldade. Nós temos que saber disso e já trabalhar nesse sentido. O que é hoje? Hoje nós temos que buscar tecnologia. Com um caminhão é diferente, porque não tem como. Não tem como. Hoje não tem um caminhão autônomo ainda, que é caminhão que dirige sozinho. Até pode ter, mas precisa da pessoa dentro do volante, da cabine. Só que isso aí funciona, vamos supor, em rodovia, que a gente pega uma Transamazônica, não vai dar certo. Não tem como. Não tem como. Não tem internet, não tem nada, não tem como pra fazer. Mas alguma coisa eu acredito que vai melhorar muito com essa nova lei entrando de vigor aí, dando mais condições ao caminhoneiro, que eu acho que nunca tivemos uma lei que desse segurança a ele, que desse uma estabilidade no trabalho. Acho que e sabendo que a Copicam é uma cooperativa grande, está cada dia mais se expandindo, como que os caminhoneiros podem contribuir para reduzir os impactos ambientais? Os caminhoneiros em si, recentemente, há uns 2 anos atrás, tivemos que fazer um estudo do que o caminhão estava poluindo o meio ambiente. Que foi obrigado a ter alguns caminhoneiros fazer testes nos seus, principalmente os caminhões mais antigos. Tá? Isso aí, os caminhões mais velhos, que é aquele caminhão que solta aquela fumaceira, você vê não atrás. Pisar acelerador? Então tem que passar por isso, para passar por uma certificação desse caminhão. E assim, o caminhoneiro na estrada, ele não tem muito o que fazer para redução. Mas sim, as oficinas, as borracharias, a rampa de lavagem, esse sim tem como fazer. O caminhoneiro em si, ele na estrada, no seu dia a dia, ele não tem como, né? Então, o mínimo que ele pode fazer é o quê? Não jogar lixo pela janela, não fumar no caminhão, são as coisas básicas. Mas, assim, como cooperativa, aí a gente defendendo muito o nosso lado, a gente tem uma preocupação muito grande com o ambiente, como cooperativa. Porque nós temos 7 princípios, e um deles é a preocupação com a sociedade. E quando você fala em ambiental, é sociedade. Nós, assim, temos vários projetos. Temos projetos de recuperação de nascente que nós estamos já desde 2016, no Córrego General Rondão. Tá? É um projeto que a recuperação de nascente não é assim, instalar os dedos. É difícil. Nossa própria sede, ela tem várias árvores plantadas em volta da sua lagoa. Recentemente, agora, nós construímos
uma rampa de lavagem que não está ainda em operação, precisa de uns reajustes. Nós temos uma rampa de troca de óleo que ainda não está em operação. Somente a borracharia começou agora a funcionar. Então, assim, a grande preocupação é com o descarte desses materiais, né? Com os pneus. Que difícil. Mas a gente precisa de ter isso porque na licença que a gente tem que ter aonde a gente descarta os materiais. Tem que ter empresas que fazem isso. Óleo lubrificante, pneus, então a gente precisa ter essas empresas que prestam serviço para a gente. Só no requisito da rampa, a preocupação que a gente tem muito grande com o meio ambiente, porque quando você fala em lavagem de caminhão, você fala em sabão, né? Muita água. Água, mas é assim, existem hoje sabão biodegradável, sabão que não afeta o meio ambiente. E nós colocamos assim, toda a coleta dessa rampa, ela passa por 2 caixas de 5.000 litros d'água, após a filtragem de toda essa água, e ela vai ser inserida para um tanque seco na própria área da cooperativa, juntamente com outra água, onde a gente está irrigando quase 14.000 pés de café que nós plantamos agora. Então, temos um rejeito sendo aproveitado para outra situação. E esse descarte acaba sendo feito aqui na cidade de São Gabriel ou ela vai para fora em outra cidade? Não, é fora. Fora? Tem empresas que vêm. Vamos pôr o óleo lubrificante, aquele óleo que você tira do caminhão. Uhum. Tem empresas que vêm, sugam ele e levam embora. Você paga para isso. Pra mim, Qualquer situação, lona, de freios, tem um descarte, tem que fazer um descarte legal. uma dúvida aqui, na verdade não é dúvida, eu e meu pai e um amigo dele, 2 amigos dele, a gente estavam conversando esses dias sobre o diesel. O diesel acaba caindo muita qualidade. Qual que é o problema que os caminhoneiros estão enfrentando com isso? Olha, o biodiesel, que é o S10, né? Assim, o S10, ele, assim, quando um caminhão, ele consome ele, todo dia, bota 500 litros, consome, não tem problema. O grande problema que a gente vê lá dos cooperados usando, quem tem caminhonetes, S10, Hilux, essas caminhonetes aí, e andam pouco, tem que colocar um aditivo no S10. Todo abastecimento que você for abastecer, você coloca um aditivo, que nós temos lá, é um meio litro, 500 ml, você coloca, que ele já faz essa parte ali, para não deixar aquela borra no tanque. Isso está tendo um problema realmente. Isso aconteceu com a minha, entupiu o bico. Isso, eu já vejo por aí. A maioria lá, quando eles vão estar fazendo abastecimento com S10, até tem caminhoneiros já que colocam no tanque do caminhão já. É uma prática que está acontecendo. É porque, querendo ou não, vai chegar uma hora que vai afetar o caminhão, porque o diesel está caindo a qualidade muito rápido e está ficando muito caro. Assim, o nosso diesel que vem lá, ele até hoje não tem problema não, tá? Não tem nenhuma reclamação de nada de nenhum cooperado. A gente, assim, a cada 2 anos, a gente faz a limpeza dos tanques. Tem uma equipe de fora que ela vem, pra você ter uma ideia, eles entram dentro daquele tanque, lavam aquele tanque todinho e tira toda aquela impureza que vai com o tempo depositando no fundo do tanque. Mas realmente, se não colocar o aditivo, Acaba tá tendo um problema quem anda pouco. É um problema mais vou dizer assim, de posto convencional de gasolina, porque acaba que eles não fazem aquele manejo. Não faz, a maioria dos postos quase não fazem isso. Então, mas assim, a Copicana estão de parabéns, né? Que não estão tendo reclamação nenhuma. Com certeza, porque já viu 5, 6 pessoas reclamando aqui em volta aqui que o diesel está caindo qualidade. O seu Edivaldo, tem uma pergunta aqui, como que a gente está na escola, se fosse dar um conselho para os jovens de hoje, da escola ou fora, qual conselho você daria sobre conceito de caminhão, essas coisas assim? Olha, assim, hoje, tudo hoje tem que ter estudo, né? Até hoje, de primeiro, se falava assim na própria roça, se falava nos produtores rurais, falava que para ser produtor rural não precisava estudo. Eu só vou fazer só o básico ali e vou ficar por aqui mesmo. Hoje na agricultura você tem que estudar para você ser um agricultor de qualidade. E também no transporte é a mesma coisa. A educação é em todo lugar. Quanto mais informação você tiver, mais êxito você vai ter.
Pra você ter uma ideia, esses caminhões novos que vêm hoje, se você colocar uma pessoa que nunca entrou num caminhão daquele, não vai saber nem ligar ele. É muita tecnologia Tecnologia. dentro do caminhão que se você não tiver estudo, Eu é tava, eu tava, complicado. eu tava vendo caminhão esse dia, praticamente uma casa, tinha câmbio, tinha frigobar, tinha um monte de coisa. Tudo. Se você entrar num caminhão hoje, um caminhão, nós estamos falando de um caminhão de mais de É o caminhão R$ 1 milhão. top de linha, Ah, praticamente. é um caminhão que lá dentro tem tudo. O conforto hoje que existe para o caminhoneiro, voltando a 25 anos atrás, que eu também já exerci essa profissão. Hoje não exerço mais porque eu tenho que ficar como Dá diretor da tempo. cooperativa e não tem como fazer. Mas assim, o caminhão que eu trabalhava lá em 2000, esse caminhão quase não existe mais. Era o quê? É um 1935, ele tá, Relíquia. poucos caminhões tem por aí. Existe aí, Relíquia. mas é poucos, né? Era um caminhão modelo na época, um caminhão É. do ano praticamente. Então, quer dizer, o que mudou? Mudou radicalmente, mudou o conforto. O caminhoneiro tem conforto. Então, o jovem hoje, se quiser, tem que ter estudo, tem que ter informação, tem que ter prática disso aí, isso aí só no estudo. Perguntando que você falou que você começou lá nos 2000, como foi essa história até chegar aqui, exato? Olha, como se fosse da minha história, agricultor sempre, né? Meu pai sempre foi agricultor, sempre foi, ele mexia muito com comércio de madeira naquela região que era permitido na época. É, No sul da Bahia, ele tinha 3, 4 caminhões, ele mesmo ia, tinha motorista. E aí, com o tempo, eu casei, fiquei na roça, tive 2 filhas, depois tive outro filho, tenho 3 filhos. Naquela crise que o café teve. O café teve várias crises também. O café infelizmente. chegou a R$ 45 a saca. Você falar reais, porque hoje a economia já mudou, mas R$ 45 teve. Já chegou R$ 2.000, Você ó. tem uma ideia, uma saca de café não comprava nem uma arroba de boi na época. Pra você ter uma ideia como que funcionava. Então, houve uma demanda, houve uma saída de pessoal da roça. Eu fui deles. E eu saí para o transporte, transportando granito. Nova Venécia, para Vitória. Isso, não fiquei 6, 7 anos fazendo isso. Então aí, e dali, tendo isso aqui, tendo como caminhoneiro, veio a oportunidade de lançar a diretor da Copicam e é onde estou até hoje. Interessante, mano. Então, sempre essa história de ser caminhoneiro, caminhão sempre teve, que nem você falou, seu pai tinha os Sim, caminhões. sim, veio do sangue. Hoje eu tenho 2 irmãos que exercem profissão até hoje. Caminhoneiros e outros 2 que são Então, é da família, então. Tudo, está no sangue. Tá no sangue. Seu Divaldo, qual que é o seu sentimento de toda vez que você vê os caminhões chegando na Copicam, assim, que você se sente realizado, feliz? Olha, a minha sala é uma sala bem panorâmica mesmo, que ela tem uma localidade onde que eu enxergo a Copicam dos todos os cantos. E quando a gente vê os caminhoneiros chegando, tendo lugar para eles colocarem o caminhão, tendo um posto que eles abastecem com óleo diesel de qualidade e de valor abaixo do mercado, dando condições para o caminhoneiro, que ele chegue para carregar uma carga que ele sabe que vai ser dele pela transparência que nós temos, pela qualidade de que nós damos o serviço para ele, pelos várias oportunidades que nós damos de melhoria ao caminhoneiro hoje. A gente se sente realizado. Uma etapa realizada, mas temos mais a realizar. E a gente vê que isso tem que ser só um começo. Porque que a gente quer chegar numa valorização do caminhoneiro, a gente tem que fazer o nosso dever de casa aqui como cooperativa, que é deles, e pensando neles. Agora, como chegar o horizonte afora, aí a gente precisa remar muito ainda para ele ser tratado como é tratado na Copicam. Você tocou num ponto muito interessante, que às vezes as pessoas querem valorizar o caminhoneiro, mas esquece do caminhoneiro em si. Que é só, vamos incentivar, mas não incentiva o caminhoneiro, não incentiva as pessoas. Acaba só que fala um negócio bonitinho de vez em quando, mas não faz o papel Pra vocês de terem dar de ideia, casa. tem indústrias que deixam o caminhoneiro ficar 50 horas para descarregar uma carga. Nós temos casos ainda, isso é um gargalo que está tendo, nós estamos
que já criamos um FUNPAT. A cooperativa, nós criamos um FUNPAT, que é Fundo de Amparo ao Caminhoneiro. Ele tem uma remuneração por hora que ele fica na empresa à espera da carga. Como se fosse... Com auxílio. Ah, entendi. Com auxílio, a remuneração. A lei já prevê isso. A lei prevê isso aí. Depois de 5 horas, quando você chega no destino, você tem que receber quase R$ 70 por hora. A lei. Só que para você conseguir isso pela lei, você tem que entrar com o sindicato. Você tem que entrar na justiça. E geralmente, como um caminhoneiro faz isso, a porta se fecha para ele. Do instante. A empresa lá simplesmente ela fala: o fulano eu não quero mais aqui. Só... Pronto, ele não carrega mais em lugar nenhum. Quer dizer, é complicado. Então isso tem que mudar. Não queremos que o caminhoneiro entre na justiça para receber um direito dele. Acho que não há necessidade disso. As empresas têm que se adequar. Elas têm que criar logística para o caminhoneiro chegar e no máximo 12 horas descarregar, porque ele precisa trabalhar, ele precisa pegar outra carga de retorno. Aí tem gente que passa, sei lá, 1 mês, 2 meses dentro do caminhão sem a família. E você vê assim, não precisa ir longe. Não precisa ir longe. Muitas vezes você vê aqui na própria cidade, talvez um caminhoneiro chegou aí numa sexta-feira, E vai embora. que ele tem um pallet de um produto para descarregar. Deu 5 horas, o dono da loja simplesmente fala com ele: espera aí até segunda-feira. Acontece. Isso acontece muito. Infelizmente. E olhando assim para a Copican, como que você imagina a Copican daqui uns 5, 10 anos mais ou menos? É um planejamento estratégico que a gente tem lá, já está montando ele. O que você olhar a Copican daqui 5, 10 anos, né? Eu acho que o crescimento, do jeito que nós estamos crescendo, numa linha assim, crescendo a cada 25% de faturamento ano a ano. Esse ano nós já estamos com 40% de faturamento comparado com o ano passado, nos decorreres dos 5 meses, um crescimento muito grande. E a gente planeja mais, mas não um crescimento, eu digo, não no faturamento, e na qualidade de serviço prestado ao caminhoneiro. Nós temos um plano que é estender mais esses benefícios que nós temos hoje aqui na sede, porque são a Cooperativa dos Caminhoneiros de São Gabriel da Palha. O nome mas era a cooperativa dos caminhoneiros mais do sul da Bahia e norte do Espírito Santo. Então, nós temos que talvez pensar em estender esses benefícios que nós temos aqui a outras regiões também, como temos em Nova Venécia. Nós queremos em Nova Venécia ampliar nossa área pequena. E nós queremos isso. Agora, queremos isso em condições que a cooperativa também cresça financeiramente para dar suporte a eles. Uma coisa leva a outra, né? Sim. Não adianta nós falarmos assim, a cooperativa era uma cooperativa sem fins lucrativos, quando se fala assim. Mas ela tem que ter fins lucrativos, ela tem que ter caixa, ela tem que ter sobras para ela tocar o seu serviço. Quando a gente fala sem fins lucrativos, correto, por quê? Tudo que a cooperativa produz durante o ano, fecha o ano, sobrou 1 milhão, esse 1 milhão pagou, o que pagou dos funcionários durante o ano e sobrou 1 milhão. A gente coloca na mão dos cooperados, novamente, o poder de decisão sobre esse 1 milhão. Então, é deles. Eles têm uma empresa na mão, que é a Copican. Hoje nós temos 426 cooperados. Então, é uma empresa de 426 donos. Que até hoje, incrivelmente, deu certo. Eu desconheço um processo de negócio igual ao cooperativismo. Eu desconheço. A nossa lei é de 71, a 5764, a lei que rege o cooperativismo. Até hoje ela não foi nem sequer modificada. Será porque ela é ruim? Não. Ela é ótima. Funciona porque bem. Desde 71 não teve nenhuma emenda nem nada nessa lei, significa que ela está sendo. Só que ela tem que ser o quê? Ela tem que ser gestores. Não adianta você colocar gestores mal intencionados na frente de uma cooperativa, que não vai dar certo. São Gabriel, hoje nós temos exemplo gigantesco de cooperativas. Temos a Cobrel aí, potência. Olha como a Cobrel está crescendo. Nós temos Cicobi, nós temos Copese, nós temos chegando mais 2 aqui agora, que é a de financeiro, que é a Cressol e Sicredi. Nós temos a Copican.
Por que nós não temos mais? Nós temos que dar mais incentivo a outros. Tem outros ramos aqui que pode ter cooperativa. Eu acho que tem que inserir isso aí. Já tem mais, estão dizendo que já tem mais culturas de outras coisas diferentes, não só o E café. por isso nós somos considerados a capital estadual do cooperativismo. São Gabriel é uma terra fecunda para o cooperativismo. Sim, porque, como falei, nasceu a Coabriel para suprir uma demanda que tinha os cafeicultores. Que até hoje eu acho que é muito difícil, acho que eu não vi ninguém falar que a Cobrel ou outra cooperativa não fez o seu papel. Hoje ela faz o seu papel. Tá tranquilo. Então, quer dizer, o que São Gabriel tem, você vê um polo assim, Colatina. Colatina não tem nenhuma cooperativa. Zero. Talvez é cultura mesmo. Mas então, acho que São Gabriel tem que estar privilegiado por ter várias cooperativas de sucesso. A gente pode dizer que a cultura São Gabriel da Palha é cooperativa. É uma cooperativa, cooperativista. Então, nós temos que dar valor a isso aqui. Senhor Edivaldo, agradecendo sua vinda aqui hoje. Hoje a gente está encerrando o podcast por agora. Muito obrigado. Se Beleza. quiser voltar, pode voltar qualquer dia. Eu que agradeço, tá? Esse bate-papo gostoso que tivemos aqui. Acho que é fundamental isso. A gente tem que divulgar as coisas boas e divulgar o cooperativismo sempre, tá? Divulgar o que dá certo. E se dá certo, a gente tem que copiar para outras entidades. Agradecer a todos que estão assistindo. Obrigado. Beleza. Falou.